Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é um prazer, estou feliz em estar aqui agora, hoje, agora, apresentando, ensinando para vocês mais sinais em verbos, sinais em libras para você. Mas antes de mais nada, dessa aula, desses verbos que eu vou apresentar para vocês, eu quero dizer que eu estou muito feliz, pessoal, em saber que vocês estão curtindo, estão gostando dos meus conteúdos, estão aprendendo os sinais. Eu vejo que muitos estão realmente não só gostando, curtindo, mas que também estão aprendendo, estão treinando, estão praticando os sinais para adquirir essa segunda língua, que é Libras. Porque a Libras, pessoal, para quem ainda não sabe, nós, ouvinte, seja brasileiro ou de qualquer outro país, quem nasce ouvinte, no nosso caso brasileiro, a Libras é uma segunda língua que nós adquirimos, porque a nossa língua materna, a nossa primeira língua é o português. Para nós ouvintes é o português e a nossa língua materna, a nossa primeira língua. Então, para quem adquire uma segunda língua, que seja o inglês, o espanhol, e no caso o Libras, que é o caso da língua de sinais brasileiras, que é Libras, é a segunda língua que nós brasileiros podemos adquirir. Então, você que está aí aprendendo, você fique sabendo que você está aprendendo uma segunda língua, caso você não tenha outra língua já além da língua materna brasileira. Então, vamos lá para alguns verbos que eu preparei aqui para vocês hoje, com algumas estruturas de frases. Então, o verbo é explicar. Esse sinal aqui, você vai soltando aos poucos, é o sinal de explicar. Então, explicar. Então, uma estrutura. Então, por exemplo, agora ou hoje, agora ou hoje, vou, no seu sinal de ir, vou explicar sinais de Libras para você. Então, essa pode ser uma estrutura de uma frase com esse verbo. Então, agora vou explicar a língua de sinais ou língua de sinais, né, a Libras. E um outro verbo, o verbo ir. Esse verbo ir, que eu acabei de dizer, o verbo ir, eu já havia apresentado ele para vocês, que é o sinal de ir. Só que eu trouxe ele aqui hoje para vocês, né, nesse vídeo, nessa aula, nessa mini aula, mostrar para vocês as diferenças desse verbo ir. Então, ele está no infinitivo, verbo ir, mas eu já ensinei para vocês também que na língua de sinais, os surdos não conjugam os verbos, né? Então, ele fica sempre no infinitivo. Mas como que eu vou entender que esse ir está no passado, eu já fui, eu vou, ou eu irei? Como que o surdo vai entender? É só você acrescentar alguns sinais, por exemplo, o verbo ir. Se eu querer dizer que hoje eu trabalhei. Então, hoje eu trabalhei. Ou se não, hoje eu vou trabalhar, né? Agora. Então, agora vou trabalhar. Então, eu estou dizendo para vocês, agora eu vou trabalhar. Ou no sentido de no passado, né? No presente e no passado, como que pode ficar? Então, o sinal de ontem. Então, ontem trabalhei, ontem trabalhei. Então, fica o surdo vai entender em que tempo esse verbo está. Então,
dando continuidade ao verbo ir. Então, ontem vou trabalhar. O que o surdo vai entender? Vou trabalhar? Por que ele entendeu que esse verbo está no passado? Porque eu coloquei o sinal de ontem. Então, ontem. Então, ir, eu estou dizendo, esse sinal, o surdo entendeu que ele está, que eu fui, que eu trabalhei. Eu fui. Então, ontem, certo? Então, ontem, trabalhei. Então, tá no passado. No sentido de, no futuro, vamos supor, o sábado. Então, sábado, eu vou trabalhar. Então, por que o surdo sabe que eu não trabalhei ainda? Ou que eu não vou trabalhar agora, nesse momento? Porque eu coloquei o sinal de sábado. E como que o surdo vai entender? Por exemplo, hoje quarta-feira. Então, se no momento eu estou ali conversando com o surdo e hoje no momento é quarta, e eu fazer o sinal de sábado, então o surdo vai entender que está no futuro. Hoje não é sábado, então sábado é futuro, porque o sábado tem alguns dias ainda. Então sábado, trabalhar. Um outro sinal para vocês do verbo, o verbo comer. Esse sinal também, eu já apresentei ele para vocês, só que eu trouxe ele aqui também para dar uma outra explicação, um outro segredo da Libras, que é o verbo comer. Esse verbo comer, sozinho é comer qualquer coisa. Mas se eu colocar o verbo comer junto mais o verbo aqui, esse sinal de meio-dia, que esse sinal é o sinal de meio-dia. Então, comer com mais o meio-dia, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer almoçar. Então, eu fiz o sinal aqui, porque geralmente almoço, né, até o meio-dia ali. Então, por isso que ele se tornou o sinal de almoçar, dá a entender que é por esse motivo. Então, comer é o sinal almoçar. Então, o sinal de almoçar tem esse segredo na Libras, que precisa de 2 sinais. Então, eu uso mais uma vez o sinal de comer, mais o sinal de meio-dia, porque esse sinal aqui é meio-dia, se torna o sinal de almoçar. Então, uma frase que poderia ficar, então, hoje, no sentido de hoje. Então, o que é que eu falei? Então, eu disse o quê? Que hoje eu almocei salada. Ou ontem almocei salada. Então, o surdo vai entender no passado, no presente, no futuro, acrescentando esses verbos. E outro verbo, abrir. Esse verbo aqui, abrir, mas o mais comum que você encontra é esse sinal de abrir. Então, abrir. Agora, esse sinal, pessoal, ele pode ser abrir, não preciso usar ele, dizer abrir uma lata de cerveja, ou uma lata de refrigerante, ou de uma coca, abrir. Então, eu não preciso fazer esse sinal de abrir aqui, porque ao fazer esse sinal de abrir um refrigerante, esse abrir aqui já dá a entender que é um abrir de uma lata. Então, eu não preciso fazer esse sinal de abrir. Esse abrir que é mais para abrir a janela. Então, abrir janela. Então, esses detalhezinhos na língua de sinais você vai entendendo e absorvendo cada dia mais para vocês conseguir se comunicar com o surdo cada vez mais.
Um outro sinal é encontrar. Esse sinal aqui, pessoal, é no sentido de encontrar uma pessoa, encontrar uma rua. Então, encontrar. Porque se eu dizer esse encontrar aqui, por exemplo, no sentido de um sentimento, no sentido de um sentimento, eu acho, achar um sentimento, porque ele pode dizer encontrar esse sinal, só que se for no sentido de achar, um achar de sentimento, por exemplo, se eu queria dizer aqui, ó, a diferença das frases. Então, encontrei você. Então, vou encontrar você sábado. Então, eu posso usar esse sinal aqui de encontrar, esse verbo encontrar. Agora, se eu falar um sentimento um pressentimento, um sentimento, já não preciso usar esse sinal de achar, de encontrar. Eu posso usar o sinal de achar. Eu acho, achar. Então, eu posso usar esse sinal. Então eu acho, por exemplo, acho você está feliz. Então, nesse sentido, então, eu acho que você está gostando em aprender os sinais em Libras. Então, é no sentido de achar. Então, não precisa usar esse sinal de achar aqui, encontrar, que é sinal de encontrar alguma coisa, um objeto, uma pessoa. Agora, um outro sinal de achar, mas ele é no sentido de parecer também. No sentido de parecer. É a mesma coisa de encontrar, achar, parecer. Só que esse sinal eu posso dizer no sentido é como se fosse quase no sentimento também. Por exemplo, então, eu não acho Libras difícil. Então, você acha sinais de Libras difícil? Você ou pode ficar também a frase você acha difícil aprender os sinais de Libras? Então, tem essas diferenças de um mesmo sinal com sentido um pouco diferente e que também pode ter um mesmo verbo com os sinais, que pode usar os sinais diferentes, que fica mais adequado, mais correto você usar na conversação com o surdo, certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo e um beijo para vocês.